se você quiser diversificar, então você compra um fundo. A minha proposta é você fazer o seu fundo. Só que você vai tentar constituir esse fundo de uma forma progressiva, né? Dificilmente, no momento em que você vai dar início a uma carteira de previdência, existem 20 papéis bons para comprar. Tem um, geralmente tem o melhor, então o importante é você comprar o melhor, tá certo? Esse é meu foco. Não, eu acho que a cultura é uma coisa muito importante. Um país pobre como o nosso, né, paupérrimo eu diria, haja visto aí nas ruas, né, o que se programou e se constituiu, é uma questão de cultura, tá certo? É uma questão de patriotismo também. Eu tenho como certo que aqui no Brasil a pessoa não gosta tanto do país como ele gosta de exercitar o seu egoísmo. Ele é um egoísmo fanático, eu diria, é isso. Então falta cultura, falta patriotismo. Você vai nos Estados Unidos, o cidadão, ele canta todo dia o hino da sua pátria, né? E na porta de cada lugar tem uma bandeira do seu país. Aqui não, aqui ninguém olha para isso, né? Poucas pessoas conhecem o hino nacional inteiro, não é isso? Então eu acho que falta cultura. Cultura e compromisso com a nação, compromisso com a comunidade, tá certo? Tem, eu acho que é uma relação direta, né? Essa colocação, a riqueza de um país, ela é formada por quê? Ela é formada por um trabalho de um povo, não é isso? Então, se o povo trabalhar para a riqueza do país, ele será um país rico. Se o povo trabalhar para a sua riqueza pessoal, o país nunca será rico, né? Tá certo? E aqui no Brasil, nós fomos encantados com a agiotagem, né? O brasileiro, ele pensa, antes de mais nada, em ser agiota. Na minha concepção, ser agiota significa dizer emprestar para qualquer um, né? Emprestar para a poupança, emprestar para o banco. Isso é a mentalidade do agiota. Não é a mentalidade da produção, da riqueza, da geração da riqueza, né? Eu acho que a disciplina é uma coisa que deve te orientar em todos os seus movimentos, não é isso? Você tem que ter disciplina em tudo, senão você acaba desgovernando a sua trajetória, não é isso? A disciplina que eu tenho em relação às ações é ter consolidado o fato, né, de que parceria em ações é a forma mais assim, conveniente de você formar uma renda mensal progressiva, tá certo? E se você não tiver a disciplina e a paciência, são dois fatores que eu reputo de fundamental importância para o indivíduo. Então, em tudo você tem que ter o quê? Disciplina. Você tem que ter disciplina na alimentação, disciplina no vestir, enfim. Disciplina em tudo. Eu procuro ser uma pessoa disciplinada em tudo, tá entendendo? Essa que é a realidade. E tenho paciência. Por exemplo, eu sei que a cada 3 meses eu vou ter um recurso, ou a cada 1 mês eu vou ter um recurso. Então eu espero. Eu sei que ele vai acontecer, eu não tenho aquela ansiedade, tá entendendo? A postura das ações acabou me enriquecendo sobre 2 fatores. O primeiro é exatamente sobre a questão da paciência, de você ter paciência. Você sabe que vai acontecer, então não adianta você querer antecipar esse acontecimento, tá certo? E a outra questão é de você respeitar as regras de onde você está atuando, entendeu? Então eu peguei o seguinte, eu peguei exemplos, né? Todos nós deveríamos pegar exemplo. Por exemplo, eu peguei exemplo de pessoas que começaram numa pequena empresa e cresceram vertiginosamente. Se eles cresceram, por que eu não vou crescer com eles? Tá entendendo? Eu pensei assim. Então, eu faço isso. Se eles cresceram, eu tenho chance de crescer com eles. Então, eu quero estar onde as pessoas tenham a ambição de crescer, tá certo? Não a ganância de ganhar, a ambição de crescer. Há uma disciplina nisso, né? Essa que é a realidade. Eu fui me modulando no sentido de, primeiramente, controlar os meus egos e depois administrá-los, tá entendendo? Então, eu também fui jovem, também tive, assim, ímpetos, né?
Mas eu fiz a coisa e achei que não era bem como eu imaginava. As coisas são um pouco diferentes, tá entendendo? Então eu acabei incorporando também essa filosofia, tá certo? Essa aqui é a realidade. Então eu vou atrás de exemplos, de grandes e bons exemplos, tá certo? Lamentavelmente no Brasil nós não temos assim um elenco de exemplos bons numa quantidade muito grande. Você tem uma quantidade pequena, né? E é por isso que eu tenho uma quantidade pequena de ações de empresas que me gratificam muito bem, tá entendendo? E outra, é você ter o quê? Você ter a condição de não extrapolar dentro dessa disciplina e dentro desse controle de egos, né? Você não extrapolar, você não sair fora do teu eu, daquilo que você... Né? Eu venho, por exemplo, de uma origem humilde, né? Então eu nunca quis, assim, coisas megalomaníacas, tá entendendo? Nunca pretendi, achei que nunca poderia ter. Agora que eu posso ter, eu chego e acho que não tem necessidade, tá entendendo? Essa que é a verdade. Então eu comecei a ter uma forma de pensamento seguinte, que o cara que tem, por exemplo, um carro de 450 mil dólares ou 450 mil reais, é um patrocinador, ele patrocina aquela empresa que está vendendo uma grife. Porque, na verdade, todos os carros andam, todos os carros têm porta, têm direção, têm roda, tem ar-condicionado, tem rádio, né? Tem elétrico, só que um custa 500 mil reais e o outro custa 30 mil, entendeu? Então, aí, eu acho que o controle desses egos é mais no sentido de você não querer demonstrar que você está andando numa coisa que você talvez nem goste, talvez você nem tenha podido comprar, e se comprou, foi só para agradar quem você não gosta. Está entendendo? Se você quiser acreditar, né, se o público quiser acreditar, é verdade. Eu me sinto um cidadão frustrado até um certo ponto. Porque nós éramos mais ou menos 1.200 profissionais dentro do pregão, e olha, para ser muito sincero, eu não consegui convencer ninguém a fazer o que eu fazia. Então, não é que eu seja frustrado no aspecto de não ter tido o empenho de tentar, não é? Eu tenho muitos amigos hoje que chegam para mim e falam assim, porra, Barci, eu devia ter te escutado. Eu acho que você tem que programar a sua existência, né? Você tem que programar a sua existência de forma tal que você mantenha um certo poder, não é isso? Um certo poder para você ter a condição de se manter bem. Então, o que eu fiz foi isso. Eu falei, bom, o que eu preciso para me manter e viver bem? O que é viver bem? Viver bem é fazer tudo o que você gostaria de fazer, tá certo? Sem você olhar para a questão de falar, não, isso aqui eu vou fazer e vou jogar fora, entendeu? Então eu procuro fazer dentro de uma lógica, dentro de uma racionalidade e dentro de uma competência, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou falar, bom, mas eu preciso disso. Se a resposta for, precisa, ótimo. Mas eu posso? Pode. Então aí eu compro, tá entendendo? Então eu coloco esses egos, eu misturo numa panelinha esses egos aí e faço essas perguntas para mim mesmo. A riqueza, eu diria o seguinte, o meu conceito de riqueza é o seguinte, eu acho que rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou um cara pobre. Está entendendo? Essa que é a verdade. É cultura, não é isso? Cultura. Você não... Por que você empresta dinheiro para o governo e não compra grandes projetos? Porque você tem medo, alguém colocou na sua cabeça, não, você vai comprar ações, pelo amor de Deus, né? O cara vai quebrar. Esse cidadão que fala que o cara vai quebrar, ele não sabe, por exemplo, que o Macalabim tem 120 anos, né? Tá certo? Muitos bancos quebraram e a Clabin está aí, a Clabin, a Suzano, enfim, outras empresas. Eu dou a Clabin como exemplo porque ela tem mais de 100 anos, então, tem outros que têm 80, 90, né? Enfim. Eu acho que os dois procedimentos, eles te produzem um ensinamento, tá certo? Um é o ensinamento do aborrecimento e o outro é o ensinamento
da alegria, tá certo? Da conquista, né? Eu acho que para o indivíduo ele tem que ter sempre dentro dele assim um sentimento de conquista. Você está entendendo? Eu já comprei ações, eu já perdi valores em ações. Isso aí não é falar que eu nunca perdi. Eu gostava de comprar ações de bancos pequenos. Então, por exemplo, eu tinha 10% de ações de um banco, que até a gente tinha dado um apelido para o banco, se chamava Banco da Bandeira, né? Mas na verdade ele chamava Banco do Progresso. Como na bandeira está ordem e progresso, né? E eu tive ações de outros bancos também que eu perdi, tá certo? O Banco Nacional, o Banco Econômico, tá certo? O Banco do Progresso, alguns bancos que fecharam. Eu acabei perdendo exatamente pelo fato de ser parceiro. Porque corria boato, vai fechar, vai não sei o que. Eu falei, não, pô, não pode fechar. Um banco que nem esse não vai fechar. Aí fechou, tá certo? Essa aqui é a verdade. Então, o que acontece? Essas perdas, elas acabaram sendo o quê? Elas acabaram enriquecendo a minha cultura para, em outras ocasiões, eu respeitar o comentário e o boato do mercado, tá certo? Essa aqui é a verdade. Então, houveram perdas, não há dúvida nenhuma. Mas eu digo o seguinte, eu nunca perdi o que era meu. Eu perdi parte do que eu conquistei, que ainda não era meu. Era uma conquista que estava em processo. Por exemplo, eu perdi ações, né, minhas ações do Banco Econômico. Um belo dia eu li, o Banco Econômico estava mais ou menos 80, 85 centavos, por aí. Então eu li uma notícia do banco que ele estava chamando uma subscrição a 1,30, mas não me lembro se era 1,30, acho que era 1,30. Pô, eu cheguei e falei, porra, quem é que vai subscrever a 1,30? Né? Papel a 80 centavos? Esse cara é um brincalhão, ele vai diluir todo mundo, foi o que eu pensei, né? Em todo caso, eu sempre tive o hábito de ler as atas, né? E eu fiquei mais curioso ainda para ler a ata daquela assembleia. Porra, aí eu descobri o seguinte, na ata, você podia comprar as ações a 1,30, mas era para pagar, se não me falha a memória, em 10 parcelas. Porra, mas em 10 parcelas? O banco paga um dividendo, vai ficar de graça. Quem comprar isso aqui vai ficar de graça, né? Aí eu cheguei no banco e falei, olha, eu queria comprar umas ações. Eu não sou acionista, eu posso subscrever? O cara falou, quantas o senhor quiser. Eu falei, eu quero 5 milhões de ações. O cara ficou, né? Pô, 5 milhões? Mas eu tenho. Eu peguei e fiz a subscrição de 5 milhões de ações. E eu comprei 5 milhões de ações com o dividendo do banco. O banco me pagou o dividendo, eu pagava o banco me pagou o dividendo. Então, quer dizer, na verdade eu não perdi nada que era meu. Eu perdi o que eu conquistei. Você está entendendo? E muitas vezes eu recebi o dividendo do banco e comprava outros. Então, o que eu perdi foi uma parte daquilo que eu conquistei. Mas houveram perdas, não há dúvida nenhuma.